Só que o tema que caiu para mim é um tema que, se eu pudesse escolher, eu acho que eu não teria escolhido um tema melhor. Por tudo que eu já passei, por tudo que eu fui testado a partir desse tema. Como talvez vocês não saibam, o tema não é a gente que escolhe, ele é dado a nós com o intuito de a gente estudar, aprender ou passar alguma coisa que a gente tenha a respeito desse tema. E o tema que caiu para mim é a fé. Mais precisamente, a fé transporta montanhas, né? E eu vou ler um trecho aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o podem curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram rápido ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela a transportaria, e nada mais o seria impossível. Então, o que a gente tira dessa leitura? O Espiritismo ele abre um leque muito grande de entendimentos a respeito de um determinado assunto. Aqui a gente pode ver que quando ele usa demônios, ele não está falando propriamente daquela imagem que a gente está acostumado a ver, de chifres, de cauda longa. Demônios aqui que ele cita são espíritos, né? Espíritos não tão evoluídos, que não estavam aceitando a condição em que se encontravam e atormentavam aquele menino. E Jesus, com a palavra que ele tem, com a força, conseguiu expulsar esse espírito que estava atormentando o menino. E por que então os discípulos que estavam com Jesus o tempo inteiro não conseguiram? Porque para que aconteça algumas evidências dentro do Espiritismo, é necessário que se tenha mérito. E daqui a um pouco eu vou falar mais, me aprofundar um pouquinho mais nisso, que o mérito entra muito na questão de a pessoa que tem aquele problema, aquela doença, ela tem que, para ficar curada, ela tem que ter um mérito, ou seja, ela tem que aprender com aquilo que ela tem. Então, naquele momento, o menino, ele já, como Jesus conseguiu expulsar, ele já tinha o mérito, ele já tinha aprendido com aquele problema que ele tinha. Entretanto, os discípulos não tinham o mérito, não tinham a força para expulsar esse espírito, a força a qual Jesus tinha. Quando ele diz em montanhas, ele não está se referindo, logicamente, às montanhas propriamente ditas, né? Montanhas que ele quer dizer aqui são os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, que muitas vezes fazem com que a gente desista ou tente procurar um outro caminho. E quando ele diz aqui que a fé que os discípulos deveriam ter seria do tamanho de um grão de mostarda, para quem não conhece, o grão de mostarda é um grão muito pequeno. Ele dá mais ou menos metade de um grão de arroz. No entanto, a árvore que ele gera é imensa. Ou seja, se os discípulos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas tão grandes quanto a árvore. Que a árvore é imensa, né? Precisamos cuidar também, porque a fé, ela se trata de uma crença, né? Então, cada religião tem os seus dogmas, a sua maneira de ver isso. E temos que cuidar muito, porque a fé a gente não pode deixar que seja uma fé cega, porque isso pode ocasionar aquele fanatismo que não é bom, né? Não é bom nem para outras pessoas, nem para a gente mesmo.
Como eu disse antes, o menino ele tinha já tinha aprendido com aquele problema, então ele já podia ser curado. Mas como que ele conseguiu crédito para isso? Como que ele conseguiu aprender? Eu lendo os livros e vendo algumas palestras, eu consegui fazer uma analogia para que fique melhor de entender a questão do crédito e do débito. É mais ou menos como se fosse a contabilidade aqui na Terra, né? A gente sabe que aqui na contabilidade terrena tem o crédito e tem o débito. Então, para você comprar alguma coisa, você tem que ter alguma coisa, né? Então, quando você tem dinheiro, no caso, você vai comprando coisas, você vai gastando e chega uma hora que o dinheiro acaba. Então, você não tem mais dinheiro, mas você tem coisas. Na contabilidade espírita, digamos assim, divina, é quase isso. Só que para você ter crédito, você tem que dar para alguém. E o dar aqui não é dinheiro, não é bens materiais, é dar o seu amor, dedicar um pouco do seu tempo para outra pessoa. Então, quando você faz uma oração, quando você passa energia para outra pessoa, você automaticamente está recebendo esses créditos. Para quando você tiver um problema, ou quando você precisar ajudar alguém, você ter condições disso, os créditos. No livro Nosso Lar, de André Luiz, ele cita um exemplo de uma mulher que chegava até ele e implorava para que o esposo dela fosse curado, que ele tinha uma doença muito séria. E os espíritos perguntavam para ela, mas qual é os seus créditos? O que você tem de créditos para isso? E ela dizia que não tinha nada. Então eles foram ver, ela estava desfrutando do Nosso Lar, ela estava utilizando toda a energia, recebendo toda aquela energia, mas ela não se preocupava em fazer o bem para as pessoas, em espalhar essa energia boa que ela recebia. Então ela não tinha esses créditos. Comigo aconteceu um caso, que eu até não vou me alongar muito, que há muito tempo atrás eu andava bem incrédulo. Eu achava que não tinha... Hoje dá até vergonha de falar, digamos assim, mas chegou num ponto em que eu acreditava que Deus não me enxergava. Eu olhava para cima e dizia assim, se tem alguém em cima, eu estou aqui, né? E reclamava quando ele não me enxergava. Só que eu não percebia que, na verdade, quem não enxergava era eu. Ele estava do meu lado o tempo todo, né? Ele estava do meu lado em forma de família, ele estava do meu lado em forma de saúde. Então, e eu só tinha preocupações, a única coisa que eu fazia era reclamar. Eu reclamava que não me enxergava, que não era escutado, sendo que na verdade era eu que não via. E uma vez uma pessoa me disse assim, Juliano, nós somos soldados de Deus. E se tu está passando por uma provação, é porque tu consegue vencer essa batalha. Deus não dá uma batalha para um soldado dele que ele saiba que ele não vai conseguir. E eu, como eu andava muito descrente, dizia, eu pensava assim, se nós somos soldados de Deus e as dificuldades são as nossas batalhas, só pode que ele está me confundindo com o Rambo. Porque era muita coisa. Era coisas assim que eu julgava na época que eram enormes, que eu não conseguia vencer. E eu comecei a parar e comecei a pensar, se eu em vez do tempo que eu estou perdendo reclamando, eu na época não tinha estudado sobre isso, mas hoje eu percebo que quando eu parei de reclamar, que eu comecei a adquirir crédito, digamos assim, as coisas boas começaram a acontecer. Então aqueles problemas, como tem uma música do Noli que diz que os problemas o problema grande você consegue quebrar em pequenos probleminhas para resolver. Só que para isso tinha que ter a fé. A fé que naquele momento eu não estava tendo, por egoísmo. Porque eu achava que eu pedindo eu tinha que receber, porque como eu rezava, como eu fazia minhas orações, então eu tinha que receber. Só que eu não arremangava minhas mangas, eu não fazia acontecer. Eu não corria atrás, eu ficava só esperando. Eu sentava e esperava. Eu fazia mais ou menos assim, eu pegava os ingredientes, pegava ovo, pegava farinha, botava dentro de uma forma, empurrava no forno, fechava e queria que saísse um bolo dali. Mas eu não tinha o tempo para mexer, eu não tinha... Nem ligar o forno eu não ligava. Então eu comecei a perceber que no momento que a gente tem a fé verdadeira, aquela fé de coração mesmo, e você corre atrás,
as coisas acontecem. Você adquire mérito, você adquire os créditos que precisa e consegue. Mas o que seria, então, a fé? Se eu fosse perguntar aqui quem tem fé, eu acho que todo mundo levantaria a mão, né? E se eu perguntasse quem perdeu a fé alguma vez? Poucos levantariam, né? Mas, na verdade, nem que fosse por um pequeno tempo, todos nós, em algum momento da vida, perdemos a fé. Que é uma coisa que não pode acontecer. Porque é que nem essa pessoa me falou. Essa pessoa, na época, não acreditava, mas tinha toda a razão. Nós somos soldados de Deus. E se estamos numa batalha, se essa batalha foi dada para nós, é porque a gente consegue vencer. Só que ninguém vence uma batalha sentando numa cadeira e simplesmente esperando que as coisas caiam do céu. Então você tem que levantar as mangas e partir para a batalha. Talvez vá cair, talvez demore porque seja duro levantar, que cair não é o problema é levantar. Né? É muito fácil a gente cair. Quem nunca caiu? Mas e quem conseguiu levantar e está pronto para cair de novo? Porque muitas vezes a gente não cai só uma vez. A gente cai 1, 2, 3. E a gente tem que tirar a experiência disso. Cada tombo é um recomeço. É uma forma de você olhar para cima e agradecer. Dizer, eu caí, obrigado pela queda, né? Porque a gente tem o costume de simplesmente pedir, mas agradecer as coisas boas, pouca gente faz. E a fé em si mesmo, que é acreditar. Eu uso o exemplo muito de quem estuda para concurso. A pessoa estuda, se dedica, vai lá e passa. Eu passei graças a Deus. Não, ele deu uma ajuda, mas você teve uma grande parte disso. Você estudou, você se preparou. E para qualquer outra dificuldade que a gente tenha, para qualquer outro problema que a gente vai enfrentar, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que estar preparado. A gente tem que se preparar. E a fé, ela é uma coisa que ela não pode ser imposta. Ninguém pode chegar e apontar para você e dizer, você tem fé, você tem que ter fé. A fé é uma coisa que nasce com a gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente só precisa exercitar. E como é que se exercita a fé? No dia a dia. No momento que você levanta de manhã e abre os olhos, você está exercitando a sua fé. No momento que você vê uma pessoa, não precisa nem ser uma pessoa que você conheça, uma pessoa que você saiba que não está bem, e você faz uma oração de coração por aquela pessoa. Não é aquelas orações assim que a gente pega aí, Pai Nosso, e não sabe nem o que está falando. Não escuta o que está falando. A oração, a fé, a gente exercita. Você não precisa nem fazer uma oração dessas que a maioria decora. Você simplesmente conversa. Não precisa nem... Uns têm que falar, no meu caso, a voz tem que sair, tem que ser uma coisa em voz alta. Mas você pode simplesmente pensar, desde que seja de coração. Desde que você queira realmente que aquilo aconteça. E que você faça isso para ajudar outras pessoas. Que é ajudando outras pessoas que você está recebendo os seus créditos. O crédito esse que você precisa. E num dos livros que eu li, um autor britânico, ele leu um livro que falava sobre o poder da energia. Essa energia que a gente fala aqui, que a gente diz se concentre, vamos emanar uma energia boa. Essa energia, ele leu um livro, achou muito interessante e decidiu exercitar. Na época que ele fez isso, eles andavam muito de trem. E o trem, às vezes, ficava por horas parado numa estação. E ele ficava da janela analisando as pessoas, ele via olhando. E ele percebeu que algumas pessoas, numa das paradas, tinha uma pessoa muito nervosa, um homem muito nervoso, ansioso. E ele corria de um lado para o outro e ele lembrou do que ele leu no livro e começou a fazer uma oração por aquela pessoa, que ele nunca tinha visto, não sabia quem era. E ele começou a passar uma energia, a imaginar como se tivesse um cordão ligando ele a essa pessoa, um cordão de luz. E por esse cordão ele mandava toda a energia para essa pessoa. E ele notou que a pessoa começou a se acalmar. O homem foi se acalmando, sentou num banco e começou a ler um livro. E ele também se sentiu bem. Então ele percebeu que a energia que a gente manda para as pessoas, a gente também recebe de volta.
tanto energia boa como energia ruim. E por semanas e semanas ele fez esse mesmo ritual. Até que umas 2 semanas depois, o trem parou e não tinha quase ninguém na estação. Tinha apenas uma mulher sentada lendo um livro. E ele pensou, eu já rezei 2 semanas pelas pessoas, eu não vou fazer isso hoje. Não vou, hoje não tem porquê, não tem ninguém aflito ali. E ele não fez oração. Ele ficou olhando para frente e de repente ele começou a sentir uma vontade de rir. Mas aquele riso assim, saudável, aquela... E ele deu aquela risada, aquela coisa boa. No momento, ele descreve no livro que no momento que ele deu aquela risada é como se tivesse saído uma tonelada de cima dele. E ele nem percebia que ele estava daquele jeito. Ele olhou para fora, viu a mulher sentada no banco e a mulher olhava para ele. Olhava fixamente para ele. Dali um pouco ele deu um sorriso para ela deu um sorriso para ele e ela fechou o livro e mostrou para ele que era o mesmo livro que ele tinha lido. Então ele chegou à conclusão que é muito bom quando a gente faz uma corrente para alguém, uma energia para alguém, mas é melhor ainda quando a gente recebe. E ele percebeu que aquela mulher, mesmo sem conhecer, ele estava fazendo uma oração para ele, estava mandando energias positivas para ele, mas com fé, porque era aquilo que ele estava sentindo. Ele pensou em descer do trem correndo para conversar com aquela mulher, para saber o porquê que ela tinha feito aquilo, mas no trem saiu e ele nunca mais viu ela. E então ele descreve assim no final do livro, que ele diz assim: o momento que você está pensando em alguém, que você está fazendo uma oração por aquela pessoa, seja uma pessoa que esteja com algum problema ou esteja doente, a energia que você passa para ela é tão forte que bate nela e volta em você. A energia fica nela, essa energia boa fica nela e volta em você. Então isso é uma maneira de exercer a nossa fé. Acreditar, passar para as outras pessoas essa energia boa que todos nós temos. Alguns ficam meio assim, retrancam essa energia, mas todos nós temos. E certa vez ele percebeu também que a mesma coisa acontece quando a gente passa energias ruins para essa pessoa. Por exemplo, numa fechada de trânsito. Aquelas discussões, pequenas ofensas que acontecem no trânsito. Você xinga uma pessoa, por segundos aquela pessoa vai embora para um lado, você vai para o outro, de repente você nunca mais veja ela, mas é aquela energia que você passou naquele momento de raiva, você colocou para fora. Aí a gente diz, mas é bom, tem que colocar para fora. Mas se tem que colocar para fora, por que a gente não pode colocar uma coisa boa, ao invés de colocar uma coisa ruim? Já que a gente sabe que vai voltar para a gente, por que ao invés de xingar, por que a gente não dá um bom dia? Por que a gente não cumprimenta uma pessoa com um sorriso? Isso é uma forma de exercitar a fé. É uma forma de mostrar que estamos crendo naquilo que nos passado por Jesus. E a fé, ela é o principal sinônimo da fé, eu diria que é fidelidade. Porque no momento que acontece isso com você, que você percebe que realmente funciona, você crê nisso. Eu com certeza não estaria aqui na frente falando se eu não tivesse acontecido comigo, eu não tivesse que ter passado por uma situação de doença bem séria para poder ver como é importante a fé. Eu tive que ficar quase 30 dias no hospital com um cano enfiado nas costelas para saber que a fé sim move montanhas. Seja qual for a montanha que a gente tem pela frente, se a gente tiver fé, de coração mesmo, aquela fé verdadeira, a montanha se abre. Não é um obstáculo. É simplesmente um desafio. E a mensagem que eu deixo para vocês, até eu lanço um desafio para vocês. Amanhã, quando chegarem no seu trabalho ou em casa, quando aparecer um problema, vamos sorrir. Vamos sorrir. Não vamos dizer a Deus que a gente tem um grande problema. Vamos dizer ao problema que a gente tem um grande Deus. Vamos mostrar que, por mais que o problema seja difícil, de repente você até estava pensando assim, mas esse cara nem sabe o problema que eu tenho, ele nem sabe o perrengue que eu estou passando. Mas você sabe? Será que o problema é tão grande quanto você pensa, que seja maior que a suma fé? Será que a fé que a gente tem é menor do que probleminhas que a gente acha que é... A gente faz uma bola grande, quando vê são coisinhas pequenas. Então eu lanço esse desafio para vocês. Amanhã,
Quando surgir um problema, vocês riem e tentem sorrir, tentem resolver esse problema sorrindo. E segunda-feira que vem, quando vocês vierem aqui, vocês podem me cobrar lá na frente e dizer, realmente funcionou. Porque eu garanto que funciona. Funciona porque quando me foi passado esse tema que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer. E eu digo para vocês, é incrível os resultados. Até um pouquinho antes eu estava achando que eu ia chegar aqui na frente e não ia nem conseguir sair de trás, que as pernas aqui iam grudar. E é bem como o Milton disse, é coisa muito fácil. Porque você não precisa dar uma importância tão grande a um problema maior do que ela tem. Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, qualquer tipo de problema. Problema todos temos, todos vamos ter. Isso é a lei da vida, infelizmente. Então, quando a gente tiver um problema, vamos sorrir, vamos olhar para ele de uma forma alegre e vamos imaginar que aquilo é um problema bem pequeno. E depois vamos lembrar, acima de tudo, de agradecer. Agradecer por esse momento de serenidade que a gente teve antes do problema, de lembrar dessas palavras. De lembrar que a gente tirou um tempinho para saber que aquele problema ali era bem pequeno. Vamos exercitar nossa fé. Seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja onde for. Que é como eu disse antes, a fé todos nós temos. E a gente tem que ter fé naquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Uma coisa bem simples, um exemplo bem simples é o passe. Não adianta nada você chegar ali na frente, fazer aquela posição bonita e ficar pensando lá em outro lugar, Você cria uma barreira na frente e a pessoa que está te dando o passe tem muita dificuldade de fazer essa troca de energia. Que o passe nada mais é que uma troca de energia. Então, se você chegar ali na frente com fé, se concentrar, quiser mandar uma energia para alguém, pensar nessa pessoa, com certeza você que está recebendo o passe, essa pessoa que você está pensando e o próprio passista, a pessoa que está te dando o passe ali, vão sentir energia boa. E depois que a gente exercitar essa fé com o tempo, você vai lembrar, você vai saber que a energia ruim, essa sensação ruim, essa raiva que a gente tem, ela não vai ter espaço dentro de nós. Porque a energia boa que a gente está dando para outras pessoas e está recebendo de volta é muito maior e muito melhor de ser sentido. Digo por experiência própria. E então eu digo assim, são exemplos que eu tive que não aconteceram só comigo. Aconteceu com pessoas perto de mim. Então é só questão de fé. É só questão de você acreditar no seu potencial, que você está preparado para aquilo, aprender com aquilo o quanto antes, que as coisas fluem naturalmente. Você vai ver que depois você dá risada de você mesmo, quando você vai dizer, meu Deus, mas eu dei tanta importância para uma coisa pequena. Eu dei mais importância para o problema dele do que ele mesmo. Entendeu? Então, assim, vamos exercitar nossa fé. Digo de novo, vamos exercitar nossa fé. Vale a pena. É uma coisa que jamais a gente vai se arrepender. Jamais a gente vai se arrepender de estar pensando positivo para outras pessoas, de estar fazendo orações para outras pessoas. Não precisamos conhecer, como eu falei, não precisamos conhecer, não precisa ser alguém da família, alguém de... Quando você for deitar à noite, você faça uma oração por todas aquelas pessoas que estão no hospital. Por aquelas pessoas que, algumas estão desacreditadas por não estar exercitando a fé. Eu nunca mais acho que eu vou usar o termo não ter fé. Aquelas pessoas que não estão exercitando a fé. Vamos fazer uma oração por todas aquelas pessoas que estão junto com nós o tempo todo, dando força, porque é muito importante. Se eu não tivesse dois anjos que surgiram na minha vida, hoje eu acho que eu não estava aqui. O primeiro anjo foi um cara que nunca tinha me visto na vida, não me conhecia. Era época de exército, estava servindo o exército, e eu tive um problema no pulmão. E devido a alguns erros médicos eu tive que ir para a UTI, tive parada respiratória, tive que ir para a UTI. E como eu era soldado no exército, era meu primeiro ano, eu era o cargo mais baixo dentro do exército, eu não tinha direito a um atendimento especializado. Eu tinha que ficar tirado numa enfermaria lá. E se não fosse roubar uma viatura do exército e me levar para a UTI, hoje eu não estava aqui. Ele não tinha necessidade de fazer aquilo.
ele descumpriu uma ordem de um tenente que era superior, ele foi preso por isso, dentro do exército, mas salvou a minha vida. O segundo anjo, que eu já tinha tempo desde que eu nasci, eu chamo de mãe. Porque foi uma pessoa que ficou o tempo inteiro do meu lado, foi uma pessoa que empeitou nada mais, nada menos que um coronel do exército, chamou ele de butinudo, para me defender, para me tirar de uma enfermaria gelada, que eu estava, sangrando, e me botar num quarto decente, onde só oficiais poderiam ficar. E eu era o único soldado do cargo mais raso dentro daquele local. Então, assim, eu não precisava estar rezando o tempo inteiro. Nesses momentos foi que eu percebi que o tempo que eu perdia reclamando porque Deus não me enxergava, Ele estava do meu lado. O cego não era ele, o cego era eu. O cego e o surdo, porque ele me falava comigo e eu não escutava. Por quê? Porque eu estava perdendo o meu tempo reclamando. Por causa de um problema que era grave, era problema de saúde, eu podia ter morrido, mas eu tinha pessoas comigo. E eu tinha ele me olhando. Então, foi situações assim que hoje eu dou graças a Deus a esses tombos que eu tomei, porque se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu aprendi a levantar a minha fé e colocar acima de tudo. Então, assim, eu não quero me alongar muito. Queria agradecer a vocês e queria pedir desculpa caso tenha ficado alguma dúvida, alguma coisa, se vocês tiverem alguma colocação, alguma crítica.